Sejam bem-vindos à Forja. Uma produção RPG Next. Bem, estamos ao vivo pela Forja RPG Next e hoje é um programa diferente, é o Grande Ferreiro. E aí a coisa vai ser... Como é que vai ser, Rafael? Então, primeiramente, boa noite. Heitor Fraga já chegou aqui, ó, na live, tá perguntando, agora tão cedo assim, não era às 9? A Forja é mais cedo. Lucas Eduardo Pires Ramos chegou ali no YouTube, o pessoal vai chegando e eu vou explicando. Já vamos explicar, né? Vamos falar pra galera o que tá acontecendo, né? Falar pro pessoal, o que tá acontecendo? Por que tá tão cedo assim? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, geralmente, a gente faz o Tarrasque na Bota da aventura Storm King's Thunder. É isso aí. A gente vai ter outros dias da semana com outras lives acontecendo, simultaneamente mais pra frente. Só que hoje, como a gente não tava gravando mais a aventura Storm King's Thunder, abriu uma janela pra gente fazer uma Forja, e é um episódio especial da Forja. Enquanto a galera vai chegando aqui no chat, a gente fala daqui a pouquinho. E você também, você consegue enxergar aí, Bruno, esses recadinhos da galera aí? Consigo enxergar todos, e inclusive eles vão estar aparecendo hoje, inovando aqui o RPG Next. O comentário de vocês vai sair diretamente no vídeo. Então, o que vocês escreverem, que legal, vai aparecer no vídeo. Então, lembrem que, assim, pode ter criança, né? Pode ter coisa. Então, olha lá o que vamos escrever. Vai ficar gravado. E hoje, o que a gente vai trabalhar aqui é uma recompensa, que é a maior recompensa do RPG Next, não é isso, Rafael? Vou explicar então pro pessoal o que é essa Forja. Dentro do apadrinhamento do RPG Next, existe várias formas de você nos ajudar, tem vários valores, né? E o maior deles, que é o mais alto, tem uma recompensa especial que se chama o Grande Ferreiro. Isso aí. E essa recompensa especial, ela é direcionada para quem consegue fazer esse maior apoio mensal. Só que, o que aconteceu foi, além dessa recompensa, todo mês a gente faz um sorteio, quer dizer, a cada 2 meses, a gente faz o sorteio do kit Baú Tarrasque. E nesse sorteio não importa o valor de doação, porque todo mundo entra no piscinão do sorteio ali. Parece aquelas cartinhas da Xuxa, assim, sabe? Um monte de carta jogando pra cima e pega uma. Então, independente de qual valor você tá doando, você entra no sorteio, claro que proporcionalmente, né? E aí, o nosso padrinho, amigo, colega aqui, o Ariel Nogueira Vovichenko. É isso, Ariel? Júnior, senão meu pai rouba a fama. Júnior. Mas eu falei certo, Vovichenko, é isso? Falou, certinho. Legal. E aí aconteceu, o Ariel, que está aqui nos acompanhando, ele recebeu essa recompensa do kit, ele foi sorteado. Só que existe uma cláusula que é assim, se você quiser abrir a mão do kit, porque o kit envolve um custo financeiro, você pode escolher outra recompensa de qualquer outro nível. E o que o Ariel fez? Ele escolheu essa recompensa, que é o Grande Ferreiro, que é basicamente uma consultoria, que pode durar aí até 2 horas. Ele mandou uma pauta pra gente do que ele gostaria de obter informação minha, do Bruno, né, do pessoal do RPG Next, e da galera que vai estar aí ao vivo participando e mandando perguntas, participando e, comentando. A gente vai lendo e vai fazendo um conteúdo para ajudar o Ariel com as informações que ele gostaria de obter. E é isso. Essa é a Forja de hoje, Bruno. Rafael, eu posso ler pra galera aqui quais são os temas que o Ariel trouxe pra gente? Pode. Vai lá. Então, o Ariel trouxe algumas coisas pra gente. São algumas coisas que ele quer que a gente debata e indique, chegue a um consenso ou evolua a ideia para que ele melhore as mesas de RPG dele. Então, vamos lá o que ele colocou. Como explorar melhor as missões secundárias sem perder o foco da campanha principal. Isso é uma coisa que ele quer que a gente debata hoje. Como estimular os jogadores a aproveitarem mais as histórias dos personagens. Esse é um segundo item. Como dar um upgrade em monstros de nível mais baixo para nível mais alto. Como planejar uma aventura de guerra com combates sucessivos e constantes.
Adaptação de World of Warcraft para D&D quinta edição. Dicas de itens mágicos, homebrew, úteis e divertidos. Né? E, entre outras, e aí depois a gente também vai abrir espaço para quem estiver aí na live poder fazer um comentário ou outro. Ariel, esses são os temas que tu trouxe pra gente, é isso aí? Sim, confere aqui com as minhas anotações. Maravilha. Vamos dar mais uma boa noite pra turma que tá chegando aqui, Bruno? Vamos lá. Nós temos aqui o Diego Marcheseppe, mandou um salve. Nós temos aqui o João Ricardo, que tá aparecendo aqui de curiosidade. Nós temos... Ah, olha só, o Ariel entrou. O Ariel tá escrevendo também. E aí o pessoal tá escrevendo aqui que o Heitor falou que o Ariel é espertinho e leu as letrinhas miúdas do contrato. Será que a gente pode começar pelo tema 1? Ou temos mais alguns anúncios? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma interrupção e perguntar uma coisa para Ariel. Ariel, Diga. Já que você tá aqui como padrinho, conte pra gente, curiosidade, como é que você conheceu o RPG Next? Olha só, que boniteza. Foi graças ao tio Google, que vai dominar o mundo em breve. Eu procurei podcast de RPG em agosto do ano passado, que eu mudei de residência e a minha jornada para casa ficou extremamente maior. E eu queria um podcast de RPG para escutar durante as minhas andanças. E eu achei o RPG Cast por acidente. RPG Next Cast. Olha aí, já cometendo gafe ao vivo. Meu Deus, que comida de bola. Vou pro meu cantinho ali, já volto. Eu achei, comecei a ouvir. Eu escuto atualmente ele pelo podcast Addict, do Android. E eu escuto todo dia, basicamente, quando eu estou voltando para casa. Legal, que bom. Bom saber. Massa. Valeu, obrigado por ser um padrinho nosso. Obrigado, gente. Boa noite. Feliz, minha participação foi muito boa. Nos vemos na próxima. Não, ainda tem muita coisa, cara. Segura aí. Rafael, e a maioria das pessoas que estão aqui na live com a gente sabem como é que a gente está trabalhando o nosso conteúdo, mas a Storm King's Thunder em live acabou agora e volta. Volta mais ou menos quando? Olha, a partir da primeira semana de setembro de 2019, eu volto a fazer as lives nas segundas-feiras de preparo da aventura. Então eu vou preparar a aventura. Como eu gastei mais ou menos uns 2 meses para preparar a primeira parte, estou estimando que a segunda parte demore também mais uns 2 meses. Mas eu vou ter certeza disso quando eu estiver preparando. Então, se você quiser acompanhar o preparo da segunda parte, com os spoilers e tudo que tem lá dentro, você me acompanha a partir de setembro. Eu vou anunciar no canal, vou anunciar nas redes sociais. Na segunda-feira vai ter preparo da segunda parte. Não perca. Digo aqui pra vocês que é muito provável que vocês tenham novas lives, além de Storm King's Thunder aí pro futuro, sem garantir nada, mas é o nosso planejamento e a gente tá batalhando para que isso aconteça. Então deve chegar aí na telinha de vocês, talvez um dia mais do que segunda-feira. Tá? Então vai ter opções. E logicamente a nossa forja sempre debatendo e tocando esses assuntos, esses temas sobre RPG. E nesse momento marquei uma forja, passar para vocês, com Eduardo Spor e Pedroca da formação Fireball. Vai ser um vídeo e tirando eu, gente da pesada aí. Eu talvez pelo peso, né? Se for por quilo eu ganho deles, eu acho. Beleza, então vamos começar o nosso episódio. E então vou puxar aqui o primeiro tema, puxando a cartinha aqui já pré-anunciada. Vamos lá, a pergunta é a seguinte: como explorar melhor as missões secundárias sem perder o foco da campanha principal? Deixa eu jogar primeiro pro Ariel. Ariel, essa pergunta explica de onde é que veio a necessidade, ou por que tu pensou nela, tal, ou uma situação que pra ti ficou ruim, ficou boa e tu queria que a gente falasse. Então onde é que veio isso? Bom, eu estou mestrando atualmente mais ou menos uma vez por mês. Eu faço parte de uma mesa presencial que cada domingo é um sistema diferente. Atualmente estamos jogando D&D quinta edição comigo, o Deadlands com o meu amigo, aí tem o RPG do Macross e um dia que está em aberto, é que a gente encaixa outros sistemas, outros cenários.
Mas a dúvida acabou surgindo mais pela mesa que eu estou jogando de quarta de noite pela internet. Eu estou jogando Lost Mine of Phandelver. E o que aconteceu? A gente chegou em Phandalin e a gente estava naquela pressa para encontrar o Gundren. Só que começaram a surgir as missões secundárias. Só que, pelo menos para mim, não parecia que as missões secundárias estavam muito bem vinculadas à história, porque se pensar, nós vamos sair para bater em orc, mas tem que resgatar o Gundren. Aí o grupo acabou deixando as missões secundárias de lado e a gente tomou um pau de um dragão, porque a gente não estava forte o suficiente. O dragão verde. Rafael conhece bem esse dragão aí. Aí eu tô querendo colocar na mesa que eu mestro, o grupo já tá mais forte, eu queria colocar algumas missões secundárias explorando coisas menores, tudo isso, mas eu não queria que perdesse o foco que nem eu senti que aconteceu no Phandelver. Pelo menos pra mim, não sei se vocês tiveram a mesma sensação. O Rafael, pra evitar esse TPK aí, ele tirou da cartola um repelente. Ele tirou ali do chapéu do ladino ali, ó. Então, pior que não, Bruno. Olha só, na aventura, e o Ariel tá aqui pra comprovar, aí. Ela diz lá que o dragão verde, quando ele perde metade da vida, ele foge. E tá escrito lá, a partir do momento que ele perder metade da vida, ele vai fugir. O mestre falou isso. Ou seja, ele não luta até o fim. Ou seja, eu falei, mas por que ele vai fugir se ele tá ali? Aí eu falei, eu preciso de uma justificativa melhor. Aí eu inventei o repelente, entendeu, Bruno? Aí, ó. Justificativa ao vivo. Eu gostaria de falar que no meu grupo a gente tomou um pau porque a patrulheira faltou e o dragão tava a 20 pontos de vida pra fugir. E ele deitou todo mundo. Tá certo, então já tava calculado. Então, voltando... Mas ó, na nossa mesa teve esse mesmo problema. Inclusive teve um podcast da Forja, né, Bruno? Que discutiu esse assunto, não foi? Sim. Eu tô só pegando no teu pé aqui, né? Tem certos bullying que a gente é obrigado a fazer contratualmente aqui no RPG Next. Eita. O do Rafael 47 é que ele ajuda a mesa. E o do Vinícius é que ele joga GURPS. Então é isso aí. Tá certo. Mas ó, as missões secundárias, a Mina Perdida de Phandelver é uma aventura super grande, né? É uma aventura bastante grande, daria pra chamar de campanha, de tão grande, ela é quase várias aventuras dentro de uma aventura só. E tem muita side quest, né? Que acho que é o que tu chama de secundários, né? Como por exemplo, quando eles vão matar os orcs lá naquela caverna, né, Rafael? Então, pegando essa aventura então, a Mina Perdida de Phandelver, né? O Fernando, quando tava jogando, e os outros jogadores, eu lembro na época que eles falaram assim, poxa, realmente tem a urgência de salvar o Gundren, mas de repente a aventura agora tá levando a gente pra outros caminhos e o Gundren vai ficar lá parado esperando. E aí o pessoal ficou com uma sensação de, eu quero voltar pra missão principal. E aí eu falei, gente, a aventura ela foi estruturada pra vocês perderem o rastro do Gundren. Ou seja, não há como você ir atrás do Gundren. Não tem como você ir lá resgatar ele. Você vai ter que ir para outros lugares para você conseguir informação, para você aí sim encontrar onde o Gundren está. Enquanto você busca informação em outros lugares, você está combatendo, lutando, explorando e evoluindo o personagem. É essa que é a estrutura da aventura. Só que, como o Ariel bem comentou, que ele escreveu assim, como melhorar essas missões secundárias sem perder o foco da campanha principal? Quando eu tava preparando a aventura, eu falei assim, caramba, existe um problema na cidade com relação aos orcs, como é que eu faço eles irem lá ver os orcs? Falei, não tem como eu garantir que eles vão até lá ver os orcs, né? Mas eu fui tentando criar mini ganchos a mais para tentar fazer os aventureiros visitarem esses locais. E aí eu coloquei uma camada narrativa a mais por trás. Tinha aquele vínculo com as aventuras testes daquela Rainha Branca, que tinha o reino lá de Mitral, que tinha onde foi inserida a parte do Globo de Neve, a história da Torre do Mago Ercatur, ou seja, eu fui emprestando elementos da aventura passada para dar uma recheada. Então quando os caras entram naquela caverna para lutar contra os orcs, no fundo da caverna tinha uma pintura rupestre assim, tinha um barco de madeira lá dentro, com marcas de dragão verde e tal. Eu fui tentando fazer uma costura a mais para falar assim, olha só, a gente não veio até aqui, a gente veio para lutar com os orcs, mas também tinha uma coisa a mais que tem a ver com a história. Essa é uma forma
de você fazer a missão secundária, Ariel. Fala assim, ó, tem a missão secundária, mas lá eles podem encontrar alguma coisinha a mais que vai complementar na história. Talvez não leve pra missão principal, mas ela dá uma informação a mais do que tá acontecendo, entendeu? Porque na vida é mais ou menos assim. Ah, eu quero ir pra tal lugar. Você não consegue, cara. Você vai ter que trabalhar antes de você conquistar um poder pra você ir pra aquele lugar que você quer ir. É mais ou menos a ideia do Gundry. Deixa eu você te tem fazer que aceitar isso. uma intervenção, porque se na mesa do Ariel, eles conseguiram seguir a trilha da aventura da main quest, né? Sem passar por essa side quest. É isso que tu tá falando, né, Ariel? O que aconteceu na tua mesa. Isso, a gente conversou com um cidadão de Phandalin que direcionou a gente pro druida. O druida foi muito mal criado, eu fiquei jogando planta nele, ele não retribuiu o cumprimento druídico. Aí a gente tomou um pau do dragão. Então, acho que uma coisa que o mestre poderia ter feito, por exemplo, é o NPC que te dá a pista pra tu ir atrás do druida, enquanto tu não faz, enquanto ele acha que tu não que o grupo não tá amadurecido o suficiente, esse cara pode estar viajando e ele vai chegar depois, entendeu? Uhum. Pô, o grupo não tá maduro ainda. Então vou botar esse NPC aqui. Esse NPC saiu pra uma missão e ele vai voltar depois. Então o grupo não consegue evoluir na main quest, entende? E se ele não consegue evoluir na main quest, alguma coisa eles vão fazer, nem que seja procurar de outra forma, e isso é muito legal, essa pista, entendeu? Uhum. E isso pode surgir, isso pode gerar um monte de side quest. Ah, então a gente vai sair e vamos naquela direção que eles nem sabem se é. Vamos naquela direção que tinha aquela caverna que poderia ser uma pista. Nesse caminho tu já pode criar um monte de coisa. Eles podem enfrentar Goblin, eles podem enfrentar um monte de coisa no caminho, gerando as side quests que nem eram as da aventura pronta, entendeu? Sim. Então tu pode trancar o que a gente chama de ganchos de aventura, né? Esse NPC que dava a pista do druida, ele é o gancho da aventura. Então tu sempre quer que o grupo morda esse gancho, mas como o D&D ele tem essa questão de ter nível pra ter determinado desafio, e tu percebe que o grupo não tá maduro o suficiente ainda, o que tu faz? Tu retira esse gancho, entendeu? E deixa o grupo amadurecer, aí tu bota esse gancho de volta. De repente ele passa na taverna e fala, ah, o fulano que tu tava procurando chegou, tá lá. Aí o grupo vai lá falar com ele e por aí vai. Então acho que essa é uma forma, eu entendi a tua pergunta, seria uma forma de tu conseguir segurar o grupo pra eles não tomarem o TPK do dragão. Uma outra dica, Ariel. O pessoal chegou naquela cidade Thunder Tree, né? Árvore do Trovão. E encontrou o druida. E o druida pede pra eles assim, olha, eu ajudo vocês se vocês me ajudarem com o dragão, não é? Não é assim que acontece? No nosso caso, o druida pediu pra limpar a cidade. Então ele falou pra lidar com... Tá. Eram as aranhas. Os cultistas. Que a gente nem chegou aranhas, a achar eles. A gente lidou com as aranhas. Aí o dragão acordou e já veio pra cima. Zumbis? Nossa senhora. E aí o que acontece? Mas eles encontraram o druida antes, sim, certo? Eu fiquei jogando planta nele, que eu era druida também. Eu sou um anão druida. Então, nesse momento, uma vez que os personagens estavam no nível mais fraco, que não permitiria encarar o dragão de frente, de duas uma, né? O druida poderia falar assim, cara, eu até ia pedir pra vocês um favor, mas olha, vocês estão tão franzinos que eu já desisti, sabe? E falar assim, ó... Aí os caras iam falar, né, jogador aventureiro, não, imagina, a gente dá conta, mas como não? Vocês não dão conta, vocês são muito fracos. Não, como é? Eles não vão querer ser insultados, né? Aí o druida fala assim, eu quero ver então. Então faz o seguinte, existe um grupo de cultistas lá do outro lado, vai lá, expulsem eles e voltem aqui, mas voltem inteiros. E os caras vão tomar um pau lá, né? E os caras, mas não vão morrer. Aí eles voltam tudo ferrado. Tô falando que vocês estão ferrados? Não, mas a gente precisa encontrar o Gundry olha, eu só vou ajudar vocês se vocês espantarem o dragão, mas vocês não estão prontos pra isso. Então foi o seguinte, se vocês quiserem treinar e ficar forte, rodar a rodinha do Conan, tem uma caverna que traz a tantos quilômetros de distância que tá cheio de orc. Vai lá e dá uma limpa lá, por exemplo. Aí você pega aquela caverna de orc que ficou lá do outro lado do mapa, que ninguém vai visitar porque ninguém tá ligando para aquilo lá, e você traz o mapa pra cá, porque caverna de orc, não importa, é orc que tem em qualquer lugar, você entendeu? E aí você faz o cara fazer mais uma lutinha lá, e você fala, beleza, agora vocês evoluíram. Aí eles voltam evoluídos, descansa lá com o druida, e no dia seguinte eles tentam enfrentar o dragão.
É a dica, é improviso, não tem muito jeito. Isso falando de aventura pronta, porque até a metodologia que eu uso para desenvolver a aventura, eu crio uma main quest. Essa main quest ela é engessada, ela tem determinados pontos. E nessa main quest eu tenho uma pilha de side quest que eu encaixo random. Às vezes jogo um dado para saber qual delas eu vou puxar. E aí eu puxo e crio uma lógica para encaixar ela, alguma coisa que tenha cola para encaixar ela nessa aventura. E aí tu vai fazendo e essa main quest que era pequena vira uma coisa enorme, né? E tu pega vários jogos aí, que é o padrão, por exemplo, de desenvolvimento de jogo da Bethesda fazendo o The Elder Scrolls, desde o 2, se eu não me engano, é isso que eles fazem. É uma main quest, e nessa main quest tem 500 side quests que são muito maiores do que essa main quest. E acho que é uma ideia inteligente fazer uma campanha. E na aventura pronta, às vezes a gente acha que tem que fazer exatamente como tá na aventura, né? Mas o ideal não, o ideal é tu esculhambar a aventura pronta. Ela fica ali de suporte pra ti. Outra coisa, Ariel, você poderia também, claro que aí exige um pouco de preparo às vezes, mas você pode falar assim, ó, tem um item aqui que vai ajudar vocês a derrotar o dragão, mas vocês têm que enterrar nele ou agarrar ele, ou seja, alguém tem que meio que correr pra cima dele e tentar abraçar o dragão, fazer um teste de agarramento e enfincar o negócio nele. A partir desse momento ele vai ficar zureta, e aí ele... Sabe? Aí você pode inventar um item, igual eu inventei lá o repelente de dragão, mas na verdade o repelente de dragão era a ideia de que ele ia ter que fugir com metade dos pontos de vida de qualquer forma. Então eu criei esse item do tipo, ó, ele vai ficar furioso, ele vai ficar meio zureta, ele vai levar umas pancadas e depois ele vai falar umas baboseiras e ele vai embora. E aí... Ou seja, os jogadores achavam que eles iriam lutar até matar o dragão. Com o repelente, eles não precisariam lutar até matar o dragão. Bastava tirar metade dos pontos de vida. É outra forma. Você pode tirar... É que tirar menos, 1/4 de ponto de vida é muito pouco, é muito rápido. Às vezes um ataque só já tira, né? O problema é o ataque do dragão. Que um ataque só pode matar todo mundo de uma vez só. Que foi o que quase aconteceu. Mas é o risco. E se morrer? Se morrer todo mundo? Cara, morreu todo mundo. Aí o que você faz? Faz uma aventura no mundo dos mortos, faz alguma coisa, inventa, aí eles voltam mais forte e vão se vingar do dragão. E volta pra dar um cacete no dragão, mais forte, evoluído, pronto. É uma boa ideia. O pessoal da nossa mesa, a gente já falou que o Gundam já morreu essa altura do campeonato, dane-se, vamos dar um cacete no dragão lá, que ele humilhou a gente. Então eu acho que vencemos o item aí, número Ariel, 1. Fechou? Vamos ler uns comentários aqui então, Bruno, do pessoal dando sugestões aqui? Pode ser contigo? O Heitor Fraga... Pode ser? O Heitor Fraga, ele escreveu assim, ó. O grande problema do foco envolvendo missões secundárias é quando a construção dessa atividade paralela se desvincula demais a trilha regular que a aventura leva, ele acredita. Ele continua, no sentido de que o próprio RPG já prevê, pela natureza interpretativa, que sejam feitos detours de rota. Um time enfrente um bicho, por um lado, enquanto outra equipe faz diferente. Então ele está fazendo um comentário en passant ali. O Gil César Queiroz escreveu assim, o DM tem que ter uma desenvoltura para seguir a história e ficar claro, muito divertida. O Heitor complementa, uma missão boa, secundária, é a que tem início na missão principal e se fecha voltando para a missão principal. Nesse aspecto, as missões secundárias da Mina Perdida de Phandelver, elas não são boas, nesse comentário do Heitor, né? Ele complementa, a partir do momento em que a missão secundária empurra os jogadores para um lado que impede da aventura principal, para então forçá-los a retornar o caminho, a imersão é perdida. Em termos narrativos, ela dá uma quebrada, mas se você imaginar que o cara tá vivendo a vida no mundo, explorando, evoluindo, encontrando itens, que é a pegada mais do D&D, que ainda tem esse lado mais, vamos andar, explorar e combater, não fica tão ruim assim para quem gosta de jogar e interpretar, usar o personagem. É um desafio. É legal, sei lá, numa cidade abandonada encontrar uma bruxa no meio do mato, poderia ter tido um combate ou não. Isso é legal. Né? Independente de ter vínculo com a missão principal ou não, eu acho no mínimo interessante explorar, sabe? Aí vai um pouco de gosto também. Fechou. Eu gostaria de ler o comentário do Marcelo Guaxinim,
matar os jogadores 3 aventuras seguidas também resolve. Eu acho que podia fazer uma camiseta do RPG Next com vários crânios quebrados, é um número 1, uma falha crítica no fundo e essa frase embaixo. Aí, fica a dica aí, Heitor. O ilustrador. O Heitor agora é o nosso artista. Tô tentando roubar ele. Tá tentando aliciar o Heitor pra nossa milícia RPGística. Exatamente. Tá certo. Vou passar aqui então pro segundo item. Vamos lá. É o seguinte: como estimular os jogadores a aproveitarem mais as histórias de personagem. Esse é polêmico. Uma coisa que tá acontecendo de interessante é que a minha mesa tem um Warlock. Ele é pacto do demônio lá, não lembro o termo exato, fugiu agora. E ele começou fazendo um roleplay que ele não estava muito confortável com isso. E eu conversei com ele, eu tô planejando de alguma forma seguir essa história que ele não gosta disso para ele romper esse pacto com o patrono dele. Mas isso é uma coisa específica. Tô tentando também aproveitar melhor a história dos outros personagens. Inclusive tem um bardo humano que é irmão de um bárbaro meio orc. Altas confusões. Aí seria isso, aproveitar mais isso, colocar esse tempero da história de cada um dentro da campanha para explorar, sabe, dar o holofote para cada um de vez em quando. Pode começar, Rafael. Então, essa parte é a mais complicada porque ela depende de todos os jogadores que estão na mesa. Não depende só do mestre, né? Porque você escreveu assim, você quer estimular os jogadores a aproveitarem mais essas histórias. Porque o mestre, que ele pode fazer? Ele pode ler os backgrounds de cada um. Se ele tiver uma aventura pré-pronta, ele pode falar, olha, esse personagem aqui é meio orc e talvez esses orcs aqui dessa caverna, eles vão agir de tal forma com esse personagem porque ele é meio orc. Esse aqui é um bardo, então quando eles visitarem essa taverna, o pessoal aqui da taverna pode fazer alguma coisa em relação ao bardo. Aí você consegue dar alguns holofotes, e não tô falando nem de holofote em termos de gameplay, mas narrativos, né? Ou pelo menos assim, agora é o momento de você poder ter um holofote dentro da narrativa. Agora, pro jogador estimular mecanicamente, para você poder fazer com que o jogador traga esse background para a aventura, mecanicamente existe o recurso do D&D quinta edição, agora eu tô falando só especificamente do D&D quinta edição, que é a inspiração. A inspiração é uma recompensa mecânica que permite o jogador fazer uma rolagem de ataque ou de atributo ou de perícia com vantagem se ele estiver interpretando bem o seu personagem a partir dos defeitos, dos traços de personalidade, dos seus vínculos, esse tipo de coisa. É uma forma de ele fazer um estímulo para o jogador tentar interpretar aquilo lá. Mas não seria muito ideal, porque é uma recompensa meio extrínseca, né? Não é intrínseca à narrativa, é extrínseca porque ela é matemática. É como se fosse um metagame. Opa, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um dado para fazer uma rolagem com vantagem. O que não é tão interessante assim. Agora, o jogador, quando está criando o background dele, tem uns que vão criar mais detalhados, tem outros que não vão criar tão detalhados. Eu não acho que tem que ser detalhado, necessariamente, porque ele pode construir o background dele durante a partida. Então ele fala assim, quem você é? Cara, eu sou um guerreiro que veio de uma cidade distante e tô tentando descobrir o meu propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito? Não sei, eu vou descobrir jogando. Aí, de repente, ele foi emboscado por goblins e ele viu um inocente morrer. Ele fala assim, aí o jogador pega essa dica e fala assim, já sei. Meu propósito agora é defender os inocentes dessas criaturas caóticas. E aí o jogador incorpora esse propósito no personagem dele naquele momento. E ele vai construindo isso ao longo da aventura. Não há necessidade de vir pronto, entendeu? Então assim, mas o mais difícil é você estimular. Agora, estimular talvez você consiga, como mestre, estimular os jogadores fazendo isso com os NPCs. Ou seja, criando um mundo onde os NPCs não estão lá parado igual MMO, esperando o personagem chegar, mas ele tem uma vida. À noite ele dorme, durante o dia ele vai, sei lá, ordenhar a vaca para tomar leite, aí na hora do almoço ele deixou a loja fechada porque a hora do almoço ele tá almoçando na taverna. Então, quando acho que o mestre cria um mundo que o personagem possa viver aquele mundo e se sentir parte daquilo,
o jogador começa a também se preocupar mais com o personagem dele, na minha opinião. Agora, se o perfil do jogador eu quero só andar e dar porrada, aí é mais difícil porque ele gosta mais de outro estilo de jogo, né? É isso que eu tenho pra dizer. Então, meu caro, esse ímpeto de construir background de personagem é uma coisa mais recente no RPG. O RPG Old School não tinha muito esse background de personagem. E até porque ele era um pouco mais explorar dungeon e tal. Começou com esses sistemas narrativistas, eles começaram a dar uma forçada do RPG nesse aspecto. Eu acredito, sinceramente, tá, que a construção, até vou reforçar o que o Rafael está falando, eu queria falar isso e ele abordou, e eu concordo com ele nesse aspecto. A construção do background do personagem tem que ser feito, e eu não estou botando com ele, botou como opção, na minha opinião, ele tem que ser feito na aventura. Aquilo que tu escreve antes da aventura não foi experienciado. Não foi experienciado pelo grupo. Então ele não tem fit, tu não tem vínculo com aquilo. Tu não tem afinidade ainda, tu não tem empatia por aquela história, porque ela é uma história qualquer que alguém escreveu ali num canto e não tem essa vivência. A construção do background dentro da aventura tem a vivência, todo mundo tá vivenciando. E aí começa a rolar aquelas pontes, aqueles links, o cara lá, ele é ranzinza, porque eu já joguei 3 aventuras com ele, ele era muito ranzinza, entendeu? Então tu vai construindo isso durante a aventura, e aí esse background é rico. O que o background pré-escrito pode ajudar é no caso do mestre para ele criar ganchos de aventura. Por exemplo, se um dos meus personagens, por exemplo, dentro de um determinado reino, ele é um fugitivo da polícia, tá? Opa, eu posso usar isso. Eu posso, de repente, colocar no meio da aventura uma tropa que está procurando esse cara, sei lá, de 3, 4 pessoas. Não, a gente quer saber quem é o fulano de tal, e ninguém do grupo sabe aquilo. E aí ele vai ter que começar... Então pode servir como vínculo criativo para o mestre explorar aquilo. Mas não é bom que o jogador force esse background na aventura, porque fica literalmente forçado, já que ele não foi vivido. É tipo aquela declaração de amor onde o amor não aconteceu antes, entendeu? É de repente, no mesmo dia, sabe? Tu olha e fala assim... Que isso, cara? Não teve a vivência. Tem que ter a vivência para que aquela coisa se torne verdadeira, porque daí todo mundo viveu aquilo e começa a fazer sentido. Então, nesse aspecto, né? Uma técnica interessante que eu uso, às vezes, ainda não usei com o meu grupo, normalmente presencialmente eu costumo usar isso, é criar uma tabela de interações. Então eu pego um D6, um D8 ou um D12, tu escolhe qual dado que tu quer usar, e tu vai criar uma tabela com o número do dado. Então tu pode colocar assim, amigo antigo, afinidade à primeira vista, ódio à primeira vista, ódio antigo, irmão, e vai criando um monte de interações. E aí tu começa a jogar fulano com Beltrano do grupo, joga um dado. Esses dois são irmãos. Eles vão criar esse background de história. Fulano com fulano do grupo, são inimigos antigos. Os caras vão se brigar a campanha inteira, porque deu no dado ali que eles são inimigos antigos. E isso é um desafio legal para os jogadores, porque vai ser uma coisa que eles não estão esperando. E é legal tu tem que interpretar uma coisa que tu não tá esperando, porque isso te abre uma... Quando tu tá acostumado dentro da tua caixinha, tu faz sempre a mesma coisa. Às vezes o RPG se torna até cansativo. Quando tu faz uma coisa dessa, de repente tu queria ser um personagem A e sai ali que tu tem que ser um personagem B porque tu odeia aquele cara e tu era um cara da paz. Como é que tu vai interpretar aquele clérigo pacífico tal que odeia o fulano que tá ali? Será que ele é um clérigo que ele tem inveja e é por isso que ele odeia e aí ele fica brigando contra esse lado divino e esse lado humano dele? Aí tu tem que construir esse personagem em cima dessa interação. Então é uma boa ideia para tu dar esse start no jogo, fazer essa tabela de interações. E background, eu acho que é isso, tenta construir esse background. O Rafael usou a ideia de os ganchos da aventura, né? Então acontece tal coisa na aventura, ele diz, então meu personagem ele era assim. E aí tu pode puxar no meio. Não, porque quando eu fazia não sei o que, lá no meu tempo de, sei lá, eu fazia tal coisa. E ele nem escreveu esse background, mas ele pode falar depois. Não tem problema. E essa construção é ativa, porque ela tem vínculo com a aventura que tem vínculo com os outros personagens. Aí, opa, legal. Então eu penso dessa forma. Ô Ariel, vocês estão usando aquela sugestão de background que vem no livro do jogador do D&D Quinta Edição? Eles construíram os personagens com ela. Tá. De novo, né? Ela é só o que você era antes, mas o que você era antes de se tornar esse aventureiro da aventura não vai definir o que ele vai ser dali pra frente. Às vezes o pessoal fica preso ao passado e você não tem que ficar preso ao passado. Fala, olha, eu era uma pessoa assim, fui expulso de uma cidade por ser muito violento,
e agora eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Ah, mas você não tá seguindo o quem você era, mas ele partiu do princípio que ele achou que fosse agir daquela forma, porque ele construiu o background daquele jeito, mas não significa que ele tem que continuar sendo daquele jeito, entendeu? Porque a aventura é o momento mais diferente pro personagem, pra vida daquele personagem. É ali que tudo vai acontecer de diferente na vida dele, entendeu? Oh. A gente tá acostumado a viver nossas vidinhas mundanas, a gente acha que tem que continuar seguindo as coisas, a rotina. Não, ele é um aventureiro, ele é um clérigo, talvez exista ele e mais outros 5 clérigos, e não tem, tipo, todo mundo é clérigo, sabe? Então, ou a magia que ele faz, só ele faz, e mais um outro que de repente vai fazer em algum outro lugar. Ou seja, são pessoas únicas. Rafael 47, nosso coaching de aventureiros. Ah, maluco. Não pode ver o passado, cara. Tem que mudar esse mindset. Olha, boa dica, hein? Boa dica, hein, Bruno? Boa dica, hein? Coaching de aventureiro. Vou fazer um coach medieval. Coach de fantasia medieval. Me explique como o seu personagem era, eu direi quem ele será. Coaching de aventureiros. Rafael, vamos fazer mais aquela garimpada, então, nos comentários que tem sobre esse tema ali no... Posso deixar contigo? Tá, eu tô dando uma olhada aqui. O Guaxa escreveu assim, ó: eu deixo os jogadores criarem laços com NPCs menores. Se o cara falar a garçonete é minha ex, ok, ela é tua ex. Não influenciando a aventura, e se é uma cidade onde ela nasceu, acho sempre válido. Legal. Dá pra aproveitar vários ganchos depois. Eu diria pro Guaxa o seguinte, mesmo que influencie na aventura Guaxa, porque como tu é o mestre, tu pode influenciar pra um lado e pro outro. A ex pode estar puta da cara com ele, ferrar com ele, ou pode ter uma baita de uma admiração, nunca se sabe. O Felipe Ramos também escreveu assim: eu tenho uma forma própria de fazer o background, sempre espero umas 3 sessões antes de estabelecer algo do background para ter uma referência no cenário que o mestre está propondo. Tá bem, né? Ter o acesso ao background do personagem antes de começar a aventura para poder dar uma pensada e tentar preparar algumas coisinhas para incrementar. De novo, com aventuras pré-prontas, isso é um pouco mais difícil, mas dá para você também encaixar alguma coisinha aqui ou ali. Eu acho que também não pode pegar tudo e querer encaixar tudo, senão vai ficar forçado, sabe? Que a vida também não é assim, né? Onde, que coincidência, eu era um fulano assim e justamente agora encontrei tal coisa que tem tudo a ver com o meu background. Todo mundo acontece isso. Eu acho que não dá pra forçar tanto a barra também. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem o nome. O nome. Um simples papo filosófico, que é o nome da pessoa que está nos assistindo. Eu não sei se é o nome. Querendo fazer um treinamento assim, coach 47 de personagem, tá aí. Juntou um filósofo com um coach, assim, fechou. Quando eu mestro, penso primeiro em que tipo de sentimento o personagem me fala e depois disso vou fazendo todos os adornos, nomes e trejeitos. Legal. É isso aí. Esses são os comentários que tem do assunto aqui desse segundo tópico. Então, beleza. Ariel, mais alguma coisa que você queria acrescentar, incluir, não, comentar? Só que nessa parte de explorar o background, que nem eu falei, eu tô explorando esse do bruxo que gostaria de romper o pacto. Algo que ele trouxe, né? Ele disse que ele fez numa hora de perigo, acho que o padrasto dele ia tentar matá-lo e ele aceitou o poder para se proteger, mas que ele já não estava satisfeito com isso. Então já foi uma coisa que eu trouxe pra mesa, conversei com ele e tudo, tá ficando legal, inclusive agora que eles já estão no nível mais atual, eles estão de 8º, se eu não me engano. Eles já estão sendo... Eles já foram atacados por uns cultistas que estão atrás dele, do patrono. O poder dele já tá falhando. Então, assim, pra explorar de um personagem tá dando certo. Eu só estou tentando imaginar como que eu poderia explorar o dos outros também. Porque eu tenho receio de ficar aqui lá, esse jogador é o queridinho do mestre. Ele sempre tá a história dele, não sei o que, tudo isso. Então eu sempre tenho essa vontade de tentar distribuir igual pra todo mundo. Entendi. Mas assim, tem que ver se os outros jogadores também estão com essa preocupação. Então, se você achar que tá rolando esse negócio de o mestre só tá dando atenção pra esse personagem, pergunta pro grupo. Galera, tem alguém também que gostaria de ter um peso maior do seu background na aventura?
Se algum fala assim, por mim tá bom do jeito que tá, toca o barco, eu não me importo, entendeu? Tem uns que vão falar assim, opa, eu gostaria que tivesse algum ponto a mais. Aí conversa em paralelo e tenta preparar alguma coisa. Aí acho que é na base da conversa mesmo. Né? Entendi. Bem, acho que é um tópico superado. Vamos para o item 3. E esse item acho que é mais focado no Dungeons and Dragons. E acho que terceira edição para cima, porque eu acho que foi ali que foi criado isso, que é o nível de dificuldade dos monstros. Acho que foi na terceira edição. Como eu não sou um D&D fanboy, eu não sei exatamente. Mas vamos lá. Como dar um upgrade em monstros de ND baixo para níveis mais altos? Essa é a pergunta. Começa contigo, Ariel. De onde é que ela surge essa necessidade? Eu tenho os livros de regras em inglês, versão física, tudo. E eu fico... Às vezes eu vejo um monstro, um gnoll, um orc, essas coisas que... Do jeito que ele tá agora, o meu grupo já é muito forte para enfrentar. Só que são monstros icônicos que eu acho que valeria a pena, talvez, dar uma melhorada neles para colocar como um desafio. Inclusive, o grupo em si, eles são jogadores experientes, né? São bem mais fortes do que o nível atual. Então é constante que eu pego um monstro, eu coloco um pouco mais de vida, eu dou uma bufada nele para conseguir enfrentar. Só que eu fico pensando se seria interessante pegar esses monstros mais de nível baixo, aqueles goblinzinho padrão, tudo, e tentar dar uma melhorada neles para colocar como um desafio forte. Mestre Rafael 47, o D&D boy do grupo. O que tu faria? Beleza. Bom, primeiro eu acessaria o livro do mestre do D&D quinta edição, e ele tem lá um capítulo chamado Dungeon Masters Workshop. Ele ensina você a alterar algumas coisas do jogo. Essa seria a minha primeira dica. E tem exatamente lá uma página, qual que é a página aqui? Criando um monstro, na página 273. Lá ele explica como você criar e como você ajustar também, modificar os monstros que tem já no livro do jogador. Ele comenta, você pode colocar uma magia, você pode trocar arma. Ele fala assim, por exemplo, o Hobgoblin lá tem uma espada longa, um escudo, você pode tirar a espada longa, o escudo, colocar uma glaive, que é uma arma de 2 mãos. Aí ele vai perder o escudo, vai diminuir a sua defesa, mas ele vai ter uma arma que ataca à distância, o que ele vai dar uma vantagem estratégica para ele em combate. Então, essas são algumas dicas que o livro dá, mas assim, é bem curtinho, não tem muito segredo. Agora, se você coloca uma coisinha a mais no personagem, automaticamente o nível de desafio vai aumentar. O que eu não faria é só aumentar pontos de vida, porque a experiência dentro do jogo, Ariel, não vai mudar, só vai demorar mais para matar o monstro, mas continua sendo a mesma experiência de combate àquele monstro, né? Mas você pode então, vamos lá, você pode alterar atributos físicos, por exemplo, o Goblin, você quer criar um Goblin inteligente, você aumenta a inteligência dele e de repente aquele Goblin ele se comporta de forma diferente. A estratégia dele em combate não é da mesma forma que os outros Goblins usam. Você, como mestre, tenta jogar com aquela criatura da forma mais inteligente possível. Você pode criar um outro personagem e falar assim, olha, é de se esperar que um orc vá agir dessa forma, mas esse grupo de orcs tiveram uma experiência de vida na região que eles vivem, que eles não saem atacando todo mundo que vem pela frente. Eles tentam conversar e obter alguma coisa em troca antes de partir para agressividade. Então, mexer na parte da personalidade, que pode ter a ver com os atributos físicos. Em vez de ser muito forte, é um pouco mais inteligente. Ou seja, ele vai tentar evitar usar força, porque ele não é tão forte assim, e tenta usar inteligência e vai tentar persuadir, vai tentar intimidar para poder conseguir o que ele quer. Você pode, por exemplo, fazer assim, esse grupo de goblins eu quero deixar mais forte. O que eles fizeram? Eles beberam de uma água, sei lá, envenenada, numa caverna, envenenada entre aspas, porque deu um pouco mais de força para eles, mas eles estão condenados porque eles vão morrer, sabe? Tipo, sei lá, tomaram uma radiação lá, estão super mais fortes, eles estão mais rápidos, andam mais rápidos, eles têm uma ação extra, mas eles vão morrer muito mais rápido porque eles estão contaminados. Você pode dar itens mágicos, né? Olha, cada uma dessas criaturas achou um anel que dá uma proteção maior e eles estão usando isso. Claro que pode desbalancear o jogo, porque se o personagem mata aquela criatura e pega o item mágico, eles estão ficando fortes, né? A partir desse momento, os heróis ficam fortes demais, você vai desbalancear o jogo. Mas eles podem estar com alguma
magia de poção. Eles encontraram um baú cheio de poções, resolveram tomar, achando que era cerveja, e eles estão super poderosos com uma magia que dura lá 24 horas, e agora você está tendo que lutar com esses goblins super poderosos. Então você pode usar vários recursos do próprio sistema para poder incrementar esses monstros de forma criativa. Se não for suficiente o livro do monstro, o livro do mestre, para você incrementar, dê uma olhada nos livros da 4ª edição, no livro do monstro da 4ª edição, do D&D. Por quê? Porque lá eles já fizeram isso. Se você pegar, tipo, Goblin, tem lá Goblin Xamã, Goblin Guerreiro, Goblin de Escudo, que é tipo um paladino Goblin. Aí o Goblin meio rogue, ladino, que corre, atira lança. A 4ª edição, ela explorou mais essa diversidade de classes entre as criaturas. Você vai ver isso em Orc, você vai ver zumbi, lá tem zumbi de gelo, zumbi tipo gordão balofo que explode, vai ter zumbi que atira pedaços de carne. A 4ª edição, pra mim, ela fez muito bem isso. Então você pode se inspirar também no livro de monstros da 4ª edição. Porque a da 5ª edição é uma mistura da 4ª com a 3ª, em alguns aspectos. Ela tem um pouco disso na 5ª, no livro dos monstros. Você tem um Goblin ou outro, mas tem muito mais opção na 4ª edição. Dê uma olhadinha nos monstros da 4ª edição, que eu acho que você vai curtir. Eu queria destacar o comentário do Sérgio Pedroso, que ele falou que se o inimigo for muito fraco, tem a opção de, ao invés de buffar, colocar um número maior de bichos a serem enfrentados. Eu tenho receio de fazer isso por causa do combate ficar muito longo. No presencial até fica meio difícil de controlar. E eu tô estudando que tem uma opção, eu tava vendo, acho que é no livro do mestre de... Ai caramba, fugiu o termo, como se fosse um grupo, no 13ª era, eu sei que é aquilo dos capangas. Um pack. Que é um grupo que eles têm uma porcentagem, então todo turno eles sempre acertam alguma coisa assim. Eu não entendi direito, mas eu tô vendo pra colocar. É que eu não lembro o termo que usa. É que o 13ª era tem uma mecânica um pouco mais narrativista. Então tem que ficar esperto com essa questão. O Dungeons and Dragons ele tem uma mecânica muito mais videogame. Tanto é que é um jogo que gerou vários jogos de videogame, né? Gerou mecânicas para jogos de RPG eletrônico. Então é meio perigoso porque ele já trabalha muito fechadinho. E tu querer criar essa mecânica aí sim pode ser problema. O que tu podes fazer é fazer o teste de iniciativa em grupo. Porque se tu tem vários personagens iguais e tu vais fazer o teste de iniciativa em grupo, vamos supor que tens um grupo de 4 e eles estão lutando contra 10 goblins. É bastante gente. Então, o grupo deles faz uma média de teste de iniciativa. Pode ser cada um joga um dado e testa a iniciativa. E tu joga um dado pro grupo dos goblins. E o grupo dos goblins, sei lá, vai entrar antes ou depois ou no meio deles. E todos os goblins jogam juntos. Então os goblins, eles vão atacar mais de um mesmo personagem. Então tu já pode chegar, esses 3 aqui vão te atacar, pum, já joga 3d20, já vê quantos atacaram, já joga todos os danos. Tu podes fazer isso. Eu acho que a ideia de tu criar um grupo maior, ele cria possibilidades que às vezes a gente esquece. Por exemplo, muitos magos vão ter magias de área, que elas fazem um efeito enorme quando o grupo que eles estão atacando é um grupo grande. E esse mago às vezes não tem a possibilidade de usar isso porque ele ataca poucos personagens. Então quando tu bota muitos, ele faz agora é o meu momento, entendeu? Porque tem um monte de bonequinho lá para ele. Então isso é muito legal, tu pensar nessa forma. Imagina, vem um exército de kobold pra cima dele, né? E ele joga uma fireball, sei lá, foi metade daquele exército. Uou! É o momento do cara. O D&D, 5ª edição, acho que não na 5ª, mas nas edições passadas já, ele fecha muito essa ideia do nível de dificuldade. Isso é uma coisa das edições novas do D&D. O RPG não tem isso, tá? Até quero trazer aqui o Balbi do Café com Dungeon, a gente vai falar disso, já combinei com o Balbi, tá? A gente vai falar de foreshadowing, que é o seguinte, tu vai contando pro jogador aquela coisa que ele vai enfrentar. Por exemplo, vamos supor que tu botou numa missão pro grupo o dragão verde, da mina perdida de Phandelver. Só que no teu dragão verde não vai fugir com metade dos pontos de vida, ele vai lutar até o fim. E tu sabe que naquela aventura aqueles jogadores não vão matar aquele dragão. Então no meio do caminho você pode dizer, não, mas teve um grupo de 5 aventureiros, tipo vocês assim, ó, que enfrentou ele e não deu pra nada, morreu na hora, no início. Então os caras vão começando a ficar com medo, eles começam a olhar, epa, pera aí cara, se a gente for lá a gente vai morrer também. Então tu pode fazer esse tipo de coisa, isso tem nos... Isso é o old school, usa muito disso, né? Tu bota inimigo pequeno
e tu bota inimigo grande. Então, eu acho que tu pode usar a questão de grupo. A questão dos itens mágicos que o Rafael falou também muda bastante do old school pro novo. No old school, os itens mágicos, ele era literalmente uma das formas de tu evoluir o personagem. Tu batalhava por esses itens mágicos. Na quinta edição, os itens mágicos eles são reduzidos, a potencialidade deles. Eles interferem menos no jogo do que interferia no Advanced Dungeons & Dragons, por exemplo. Os itens mágicos eram muito fortes. Então eu acredito que a opção de tu usar itens mágicos se torna mais viável. Tu pode criar itens mágicos que só pode ser usado por Goblin. Por que não? Ele é mágico. Só funciona na mão de Goblin. Se os aventureiros pegarem um item mágico, não faz nada. Resolvido o teu problema de fazer um Goblin bombado. Entendeu? Ah, tu pegou aqui. Não, mas tava funcionando. Mas não tá, cara. Entende? Porque tu fez um item mágico que era pra Goblin. Por que não? Tu pode fazer um item mágico que só é pra clérigo. Um item mágico que, sei lá, só se o cara for discípulo do deus tal que ele consegue usar. Não pode? Pode ter um que é só pra Goblin. Entende? Então é uma forma de tu insuflar o poder, né, desse Minion. Mas eu tentaria viabilizar, eu não bombaria esse monstro. Por quê? Porque a gente parte de umas premissas quando a gente vai enfrentar um adversário de que a gente conhece a força dele, né? Então, tu encontrou um Hobgoblin. Eu sei o que é um Hobgoblin. Meu personagem mata fácil um Hobgoblin. Aí ele chega lá, o Hobgoblin é o Steven Seagal, entendeu? Ele mata todo mundo. Ele falou, mas era só um Hobgoblin, cara. Então o jogador vai perder a referência. Então se tu fores fazer isso, tu tem que sinalizar de que aquele Hobgoblin, ele é o capeta. Então os caras já entram na cidade, aí lá na cidade já tem que falar, não, mas tem um Hobgoblin que todos os caras que já mataram muitos Hobgoblins morreram pra ele. Aí o cara já começa, opa, é bombado. Esse cara tem um negócio aí. Porque se tu não faz esse aviso, o cara vê o Hobgoblin, ele vai pra cima, e ele vai na inocência e vai morrer. E ele vai morrer de uma forma que ele não foi avisado que ia morrer. E eu acho que é uma função do mestre deixar ele claro, cara, esse Hobgoblin não é Hobgoblin, ele só tem cara de Hobgoblin. Entendeu? Eu peguei a ficha do dragão verde e botei um Hobgoblin dentro. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Imagina a cena. Uns Hobgoblins chegam na cidade pra invadir. Aí os aventureiros lutam com alguns deles. Só que vem uns 4 atrás carregando uma jaula. E aí, dentro dessa jaula tem um outro Hobgoblin bombadão, animal, assim, ou bem pequenininho, né, contra as paredes da grade. Bem pequenininho, assim, que eles vêm com medo dele. E aí, os Hobgoblins estão ali parados, eles têm tipo um turno pra poder soltar as amarras e o que tiver segurando aquele Hobgoblin. E aí, os caras abrem a porta, então dá tempo dos aventureiros ou se prepararem ou tentar evitar de que a jaula seja aberta. E aí, depois que o bicho tá solto, cara, os caras já estão preparados, entendeu? E aí o bicho faz o estrago. Outra coisa que eu esqueci de falar, Ariel, você pode mexer na geografia, né? Então você pode colocar goblins atrás de bloqueios de rocha em locais mais altos. Você pode, de repente, colocar armadilhas do tipo... Se os heróis estão entrando num ambiente que eles não conhecem, pode ter armadilhas junto de um combate. Então imagina que ele vai combater e de repente ele pisa num fosso e cai no meio do combate. Imagina o drama. Então eu acho que tem bastante recurso para poder combinar. Para poder elevar o nível de desafio, não do monstro, mas elevar o nível de desafio do desafio, que é o CR, que é o Challenge Rating, né? Então você consegue aumentar isso dessa forma também. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra pro Ariel e depois vamos ler os comentários do chat do YouTube. Então, Ariel, tem alguma coisa a complementar? Foram sugestões bem interessantes. Que nem eu falei, eu tô estudando isso de colocar grupos maiores, até para dar aquela sensação, meu Deus, são 5 pessoas que vão parar um exército de 5.000. Mas eu tenho esse receio, que eu falei, de ficar algo muito longo, muito extenso, muito cansativo. E por isso que uma alternativa foi que eu pensei isso de dar uma bufada nos monstros para eles serem um diferencial. Mas aí depende de estudo mesmo. Isso que o Rafael falou de colocar uma habilidade, alguma coisinha diferente já é interessante também. Eu lembro que eu fiz uma vez era um Goblin War Chief, se eu não me engano. É um Goblin mais fortinho que tem no livro dos monstros. E eu quis dar uma bufada nele, eu coloquei que ele tinha habilidade de blink com outros Goblins. Então, tipo, na hora que ele ia tomar um golpe, ele dava um blink e aparecia um outro Goblin na frente dele pra tomar. Eu lembro que ficou divertido, porque os jogadores tentavam matar o chefão e sempre aparecia um qualquer lá na hora de tomar porrada. Aí foi uma situação que o meu
meu upgrade deu certo. Foi uma habilidade mágica, né? Pra ele ficar batendo e fugindo. Aham. Se tu pensar num Goblin, num Bárbaro e num Ranger, pra enfrentar 2 Goblins na 5ª edição, tu vai dizer, fechou, o Bárbaro e o Ranger, mesmo de primeiro nível, vão detonar aquele Goblin, resolvido o problema. Mas se o Bárbaro e o Ranger foram presos e estão só de cueca, a situação já muda de figura. Principalmente se os Goblins estiverem armados. Né? Então acho que é isso que o Rafael falou, tu mudar o terreno, às vezes não precisa nem deixar um monstro mais forte, mas os caras vão lutar sem arma, e agora? Quando foi que tu viu uma luta no D&D que o cara tava desarmado? Eu nem sei como é que faz o combate desarmado no D&D, sabe? De cabeça? Faz ataque. Ataque Faz normal, ataque o dano normal. é 1, mas a modificador Só que aí você... Isso, dano é 1. E aí vai bater assim. E todo mundo Goblin. é proficiente com a própria mão. Aí, entendeu? Então aí os Goblins estão atacando com espada, já mudou com arco. Isso. Já aumentou o desafio. Exato. Vamos pros comentários então, é contigo, Rafael 47. O Heitor Fraga, ele fez um ótimo comentário, acho que resolve todos os problemas, a gente tá perdendo nosso tempo aqui com essa live, com esse podcast, ó. Pra resolver esse problema aqui do Ariel, é só laser. Bota laser nos bichos que resolve. Sabre Jedi. Eu acho Saindo que do um cara olho. que tá lendo Shadowrun demais, hein? O Sérgio Pedroso, ele escreveu assim: no caso, se for bicho muito fraco, você tem a opção de, ao invés de bufar, colocar um número maior de bichos a serem enfrentados. Foi que o Bruno até comentou, de repente solta uma magia de bola de fogo, mata todo mundo ao mesmo tempo lá. Já um simples papo filosófico, que ele escreveu o nome dele aqui em cima, o Miguel, ele falou assim: particularmente eu gosto de modificar o local da batalha para um que convém aos meus bichinhos. Foi o que eu disse agora no final, né? Mexeu a geografia, né, do combate. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. O Manuel Ferrão, ele escreveu assim, ele marcou a gente aqui em vermelho, ó. Uma curiosidade, já participaram de alguma mesa onde o grupo de aventureiros iniciou um combate e, percebendo a enrascada, decidiram fugir? Não. Eu já, cara. A já muito. Decidiu. Na época do AD&D a gente tinha que fugir, cara. A gente tinha que correr. Porque senão morria. Talvez em campanhas futuras, Miguel. Talvez em aventuras futuras. Talvez. Vamos ver, o Rubens Duarte aqui, ó. Se os jogadores são experientes, já devem conhecer todos os monstros clássicos. Eu costumo surpreender os jogadores bem na hora do vamos ver, colocando coisas inesperadas de surpresa. Legal, legal. É legal também, assim, você mostrar uma situação, o cara falar, relaxa, isso é guerra vencida, porque eu sei exatamente como eles funcionam. E de repente os bichos se contorcem, cai no chão e sai umas lesmas rastejando de dentro deles. Aí é outra parada, eram criaturas infectadas que estavam andando, sabe? Outro, Leonardo Vasconcelos. Eu gosto de colocar equipamentos melhores nos monstros e melhorar os atributos que faziam a criatura ter desvantagem, como ser burro ou ser frágil. Às vezes eu coloco uma skill especial no monstro. Foi o que eu comentei também de mexer nos atributos, né? Por exemplo, o Rubens Duarte escreve: um zumbi que fala, um ogro inteligente e medroso, um unicórnio sem chifre, etc. Tá aí. A gente acabou comentando, né? Fazendo esses comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Sérgio, continuando aqui, o Sérgio Pedroso. E o combate vai variar de acordo com a estratégia do grupo. Nas minas de Fandelver, por exemplo, do Tarrasque na Bota, o bardo botava todo mundo pra dormir. Ou usar não item mágico, mas item obra-prima roubados, por exemplo. Esse negócio de item obra-prima, acho que na quinta edição não tem. Eu acho que não lembro, ou tem. Acho que tem sim, né? Que permite mais um no ataque, mas não causa mais um no dano. Mas eu não tenho certeza. Acho que não tem obra-prima na quinta edição, nas regras oficiais, se eu não me engano. Mas eu usei isso aí quando melhorei o Machado do Clank na aventura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. É o Victor. Eli Victor. Quando eu quero destacar algum mod, eu falo que é um NPC nomeado. E os jogadores da minha mesa já entendem que é um tipo de boss. Do tipo, o chefe... Aquele Goblin tem um nome, né? Isso é perigoso. Na minha mesa também. Aí, qual é o seu nome? Goblin. Qual é o seu nome? Goblin terceiro vindo, ou não queimado, ou invencível, não sei da onde. Putz, aí não vai dar pra matar. Aí o mestre faz o quê? Ele bota o nome no Minion e deixa como Goblin 3 o Goblin foda, tá ligado? É o Goblin 007. Goblin 007, é o mais forte. Deixa eu ver.
se tem mais alguma coisa importante, a galera vai escrevendo aqui. Beleza, fechou. Próximo tópico? Então, vencemos o terceiro tópico, vamos para o quarto tópico. Como planejar uma aventura de guerra com combates sucessivos e constantes? Uau! Vai lá, Ariel. Explica o problema. Deixa eu medir minhas palavras, porque aparentemente tem jogadores meus no chat e estou preocupado porque é o que virá no futuro. Vamos usar termos simples. Vocês são jogadores do Ariel? Não vejam. Não ouçam. Ver pode, não pode ouvir. Uma criatura extremamente poderosa foi libertada, por causa que o mago foi burro, e ela foi para Cormyr, que vai ser o palco da próxima campanha vinculada a essas duas campanhas que eu já mestrei e a terceira que eu estou mestrando agora. E eu queria dar mais um clima de tensão. Certo. Porque no D&D normal, você trava um combate, tem um descanso longo, aí viaja um pouquinho, não sei o que. Eu queria um negócio mais tenso, em combate direto, dar essa sensação de guerra mesmo, sabe? A pergunta dá a sensação, porque quando tu fala assim, vou ler de novo, só pra ver, talvez não seja isso, uma aventura de guerra, com combates sucessivos e constantes. Tu tá falando de combate em larga escala, Ariel? Tipo um exército contra outro? Uma vez... Ou um combate que um atrás do outro. Ou um combate atrás do outro. Combates de grupos pequenos. Sim, pra dar aquela sensação do grupo ficar preocupado, eles ficarem lutando muito, não ter tempo de descansar, tudo isso. Mas o cenário em si tá vivenciando uma guerra. Porque uma coisa que eu vejo é que uma coisa que não dá pra tratar no RPG, a não ser que tu crie uma regra pra isso, ou tu use que o teu sistema tem uma regra pra lidar com isso, são guerras em larga escala. Porque como tu controla um personagem e de forma crível um personagem não influencia em nada numa guerra, pelo menos não num campo de batalha em 1000 contra 1000, por exemplo, não faz sentido tu botar o cara ali no meio e ele batalhar aquilo. Então, normalmente, quando tu tá vivenciando uma aventura onde existe uma guerra, os aventureiros vão fazer uma missão especial. Que é tipo, pegar uma chave pra invadir um castelo pelos fundos. Tô dando um exemplo bobo, mas... Aí eles vão nessa missão da chave, que aí é uma missão pequenininha, onde eles enfrentam grupos pequenos e tu consegue manter a aventura, né, ali. E tu pode criar uma série de milestones, que são pontos onde eles vão conseguindo alcançar, e eles podem ter um tempo, ou eles podem ter alguma coisa X ou Y que eles têm que fazer em determinado momento, e se eles forem alcançando, o exército deles vai ganhando. Se eles forem não alcançando ou fizerem muito tarde, o exército deles vai perdendo. Então as ações deles podem acabar influenciando no resultado dessa guerra, uma coisa que tu poderia fazer. Mas eu acho que, Ariel, você também não tá imaginando a seguinte cena: tem um monte de gente lutando junto com os aventureiros, e você quer dar um foco neles, tipo, lutando junto com a galera num grande combate. Você não vai se preocupar com as outras criaturas que estão em volta, porque tem gente combatendo, mas você quer fazer eles se sentirem no meio de algo maior, também. É isso? A questão é como ritmar a campanha para ela ter aquela questão de importância. Tem um combate, só que a gente não pode ficar, vamos fazer um descanso curto, porque daqui a pouco aparece outro inimigo e outro, sabe, toda essa... a sensação de emergência. Bom, eu fiz isso em Pedra Noturna, quando os aventureiros estavam lá dentro enfrentando as 7 serpentes, aqueles cavaleiros, né? E aí eu trouxe orcs e virou aquela leva de criaturas vindo, né? Primeiro você tem que conhecer o sistema. Eu quero citar outro lugar onde tu fez isso. Tu fez isso também na Mina Perdida de Phandelver, quando a caverna desmorona, eles têm que correr. Também tem uma grande situação de emergência, não de combate, logicamente ali, mas tu cria uma grande situação de emergência e tu foi fazendo lances, né, pra ver se eles conseguiam... Isso. Escapar sem que a pedra caísse na cabeça deles e matassem eles. Uma forma de criar a situação de emergência. É como se fosse uma criatura grande que viesse andando e ela fosse atacando os quadradinhos na frente dela. Só que ela tem uma velocidade e o pessoal tem que correr e tentar escapar, né? Mais ou menos isso. Mas o sistema do D&D Quinta Edição, ele diz assim: um personagem que faz um descanso longo só vai poder fazer outro descanso longo depois que o dia passar, depois de 24 horas. Você só pode fazer um descanso longo a cada 24 horas. Então, por mais que ele deite ou ele faça qualquer outra coisa para tentar descansar, o máximo que ele pode fazer é um descanso curto, que é aquele descanso de 1 hora, e se ele consumir todos os seus hit dice,
aqueles dados que tem a ver com o nível dele. Então, se ele tá no nível 1, ele tem 1 hit dice. Um hit die, no caso. Se ele tem 2, no nível 2, ele tem 2 hit dice. E assim vai. Então, ele vai uma hora esgotar aquela energia para se recuperar. Ele vai estar exausto, não tem o que fazer. A não ser que você coloque poções. Ele toma poção para poder recuperar os seus pontos de vida. Mas magia, alguns poderes que só recuperam com descanso longo, ele não vai ter. Ele vai ter que se virar com o que sobrar. Então, você tem que usar o sistema a favor dessa sua narrativa do cara ficar assim, caramba, o mago se prejudica muito porque ele queria fazer magia, não tem mais slots, né, um conjurador, ele vai ter que depender de ataque, de estratégia, de talvez usar pergaminho, usar poção, porque pergaminho e poção, a magia tá contida ali dentro, ele gasta e vai torrando esses recursos. Essa é uma forma. A outra forma que você pode fazer, se você quiser fazer que o combate dure mais um dia e deixar os jogadores dormindo para poder ter poder para lutar no outro dia, você pode fazer uma outra coisa. Você fala, no meio da guerra, acaba a comida. E aí, os caras têm 0 de comida e talvez não tenha água. A regra de água diz assim, ó. Um personagem precisa de pelo menos 1 galão, que são quase 4 litros, né? De água por dia, ou 2 galões por dia, se o dia estiver muito quente. Um personagem que beber apenas metade dessa água, ele precisa ser bem sucedido no teste de constituição com dificuldade 15, ou ele vai sofrer um nível de exaustão. E se você ver a tabela de nível de exaustão, que vai de 1 a 6, no 1 ele começa a ter desvantagem em algumas coisas, em testes de habilidade e tal, depois ele começa a andar menos, depois ele começa a sofrer desvantagem em testes de ataque, esse tipo de coisa, até chegar ao ponto que ele fica paralisado, não consegue andar mais, e aí o 6º nível é morte, ele morre. Então, falta de água vai fazer com que eles façam os testes de exaustão, e testes de exaustão você só remove quando você faz um descanso longo. E aí, remove um só. Então, se o cara acumulou 3, né, porque ele tá muito tempo sem descansar, ele dorme, ele volta ele volta com 2, não tem como ficar bom de um dia pro outro. E a comida também tem a mesma mecânica, só que ele pode ficar mais tempo sem comer. O tempo que ele pode ficar sem comer é o número de dias igual a 3 mais o modificador de constituição. Então, se ele for um anão que tem 16 de constituição, ele pode ficar 6 dias sem comer. Então, você já pode colocar os caras passando fome e depois os caras começam a sentir sede. Mesmo deixando eles dormirem, eles estão acumulando pontos de exaustão e estão se ferrando, porque eles não têm água para tomar. Entendeu? Então, assim, você tem que usar o sistema a seu favor e você pode criar essa urgência trazendo um combate atrás do outro, mas você tem que também calcular o nível de desafio. Um exemplo, um nível de desafio 1, que ele pode... 4 personagens lutando contra uma criatura de nível de desafio 1, tendem a consumir 1/4 dos recursos. Então eles poderiam lutar, em média, 4 combates com uma criatura de nível 1, até ter que fazer um descanso para poder se recuperar. Então você também tem que usar a matemática do sistema para conseguir criar essa urgência na matemática, porque senão ele vai achar que tá tudo bem e vai continuar seguindo a vida sem aquele medo de morrer. O que aconteceu em Pedra Noturna foi isso. Alguns encontros ali não iriam aparecer simultaneamente, né? Daquela forma, no meio de um combate. E acabar um para depois começar outro, para dar tempo dos caras fazerem um descanso curto. Nem descanso curto eu permiti. Porque eu percebi que os aventureiros, eles estavam num nível de energia que eles aguentariam receber mais uma leva de criatura e ia deixar tenso. Porque também não tem graça você fazer um combate onde os caras estão seguros de que tá controlada a coisa. Eu falei, não, eu quero ver esses caras passando sufoco. Então eu taquei criatura, eu trouxe o combate pra cima do outro combate. Eu não fiquei esperando um combate terminar, resolver, pra depois trazer outro. Então tem essa estratégia, tem o feeling do mestre ali, de ver os números também e falar, eu vou jogar os negócios aqui em cima. Mas crie um plano B. Se você jogar um monte de criatura... O que é que vai acontecer se você estiver matando os personagens da aventura e você não tem mais como voltar atrás? Deixa um plano B na manga pra você não acabar frustrando seus jogadores. Uma outra coisa pra tu criar emergência, cara, é que a demora deles resulte em reais modificações naquele cenário. Então, por exemplo, eles vão buscar alguma coisa, algum item pra controlar a invasão de um demônio que tá sobre um local, e aí tem uma pedra que se eles buscarem jogar no altar, pum, ele vai embora.
quanto mais eles demoram, mais esse demônio mata pessoas. Isso pode interferir tanto na moral que eles vão ter quando voltar, na recompensa que eles vão ganhar, ou chega lá e já nem tem mais vilarejo, entendeu? Então eles não podem se dar o luxo de sair fazendo descansos e descansos. Eles têm que ir e voltar e tem prazo. Isso vai dar o senso de urgência, né? Então se tu colocar um prazo, às vezes tu quer trabalhar numa coisa menor ainda, por exemplo. Eles têm que chegar... Eles estão batalhando contra goblins e o chão tá desmoronando atrás deles e tá vindo. Vou chupar o exemplo do Rafael na mina perdida de Phandelver. Então o teto tá desabando e eles estão saindo da caverna. Só que é uma saída que qualquer um conseguiria. Entretanto, tinha um monte de goblin que eles têm que passar pelos goblins para poder sair da caverna. E eles têm 40 turnos, 40 rodadas. Eles têm 40 rodadas. Eles vão passar correndo, vão tomar ataque de oportunidade, vão matar os goblins. O que eles vão fazer? Entendeu? E se os goblins fecharem? Se os goblins fizerem um corredor polonês, eles podem atacar com vantagem? O que esses goblins vão fazer? Entende? E aí eles têm determinados turnos para poder pensar no que vão fazer. Não pode ficar lá atrás dando flechada no goblin, porque vai cair o teto em cima deles. E aí tu vai criando o senso... Tu vai ter que criar o motivo da urgência. Não só pela mecânica do jogo. Tu vai ter que criar ela na parte narrativa. Mais uma dica, Ariel. Dá pra você também fazer cenas de ação que não envolvem combate, mas envolvem esse senso de urgência, né? Vá no livro de novo da 4ª edição, se você não conhece. Lá ele explica sobre Skill Challenges, desafios com perícias. E basicamente é como se fosse um combate, só que ao invés de você rolar D20 e somar o bônus da sua arma, você usa o bônus das suas perícias, né? Das suas skills. Então, por exemplo, você iniciou um combate e derrotou aquela primeira leva de Goblin que veio. Só que agora tá vindo uma segunda leva de, vamos supor, orcs que estão montados em umas galinhas bico de machado lá. E aí a turma preparou uma outra coisa para esse tipo de ataque, que envolve erguer umas lanças que estão escondidas no chão para poder derrubar os orcs e tal. Isso já não é mais um combate, ele se torna um skill challenge, ou seja, será que os aventureiros serão capazes de fazer teste de acrobacia, ou teste de força, ou teste de atletismo a tempo, ou serem bem-sucedidos para conseguir erguer aquilo no momento exato? E aí você pode combinar, um tem que subir na árvore e puxar uma corda, então ele tem que fazer um teste de escalagem, o outro tem que encontrar um negócio, ele pode fazer um teste de investigação, ou um teste de percepção. O outro tem que falar, no momento, gritar, agora, levantem! Aí você tem que fazer um teste de, talvez, inteligência para poder conseguir falar no exato momento, sabe? Ou um tem que distrair os orcs que estão correndo e fazer uma dancinha ridícula, igual o Erevan fez na frente do dragão. E aí ele faz um teste lá de carisma, ou um teste de performance, de atuação, para se ele conseguir tirar tanto ou mais, ele distrai. E aí você também consegue fazer um encontro, pelo menos um pedaço de encontro, só com testes de skill, para você também intercalar entre, sei lá, andar e dar porrada, né? E gerar uma criatividade um pouco diferente, e você consegue criar esse senso de emergência. Por exemplo, voltando na água, a galera terminou o combate e de longe tá vindo mais uma leva. Cara, eles precisam dar um jeito de, sei lá, talvez achar água, ou fazer alguma coisa para tentar descansar, e eles têm que fazer isso correndo. Teste de skill de novo, antes do combate voltar. As possibilidades são inúmeras. Eu não conhecia essa ferramenta da 4ª edição. Skill Challenge. Ariel. Infelizmente eles tiraram da 5ª edição. Era muito bom se tivesse trazido isso. Não, quer colocar alguma coisa, Ariel? As sugestões, que não falei, os meus jogadores são experientes, então quero pesar um pouco a mão com eles, porque eles merecem, eles aguentam. Aí é tudo questão de... É isso aí. Vocês, jogadores do Ariel, não vejam isso. Aí é tudo questão de planejamento mesmo. Estudar tudo, mas foram dicas interessantes. Isso da 4ª, eu joguei um pouco a 3.5 e depois eu vim pra 5ª. Eu não conhecia a 4ª edição, então não tenho essa base teórica para explorar o sistema anterior para aproveitar. Então já me ajudou bastante. Rafael, legal. E no chat tem? Tem, o Felipe Ramos, ele escreveu assim: diminui o nível dos combates e impeça o descanso. Eles ficam ganhando facilmente no começo, mas vai chegar em um momento que eles vão temer pela própria vida. É tipo aquela ideia de você ficar segurando um saquinho de compra de supermercado que pesa 1 quilo.
Depois de meia hora você não aguenta, aquilo lá parece uma tonelada no seu braço, entendeu? Mais ou menos isso. É isso aí. E aí o Sérgio Pedroso, ele acrescentou assim: putz, esse plano B eu já tive que usar. Botei um bandido-chefe muito forte e tive que usar um mímico que se prendeu nele e ele teve que brigar com os players e contra o mímico. Então ele inventou ali na hora que, olha, se tiver muito forte, de repente esse mímico aparece e começa a morder o chefão e virou um NPC monstro do lado dos heróis, na balança, né? Pra lutar contra Conhecido o monstro. como 47A. É o ato de imitar o 47. Não é não. Não, nada não. Pode ler a aventura, ela é pública, está escrita no PDF, o mímico que existe naquela porta, naquele lugar, e eu não inventei nada. Sem ler a aventura, porque senão não tem bullying. Então vamos para a próxima. Próximo tema. Vamos. Esse aqui é, olha, adaptação de World of Warcraft para a 5ª edição do Dungeons and Dragons. Caramba. Uau. Olha, Vai lá, Ariel. Olha, Deixa o Ariel explicar o porquê. Bota mais perto aí, Ariel, da câmera. É uma raridade. Uau. É o livro dos monstros. O que é esse livro? O que é esse livro? Isso, a adaptação oficial do Warcraft pro 3.5. Isso é o Warcraft Roleplay Game, né? Uhum. Eles tinham pro 3.5. Eles tinham o Warcraft legal. RPG. E quando saiu o World of Warcraft, eles lançaram uma linha também. Só que é pra 3.5. E assim, eu sou fã de Warcraft desde que eu me conheço por gente. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha 6, 7 anos, eu jogava muito 2. Aí eu não conhecia a expansão do 2 até recentemente, aí eu pulei pro 3. E depois eu joguei muito o World of Warcraft. Inclusive eu parei no final do ano passado porque eu mudei e não consegui construir um computador bom para jogar ainda. E o que despertou essa curiosidade talvez foi mais... vocês conhecem o Geek and Sundry? Aquele site que eles têm as mesas do Matthew Mercer? Ele fez um episódio especial com o Terry Crews que eles estão jogando o World of Warcraft. Se não me engano, eles usam a 5ª edição mesmo. Se eu não me engano, é a 5ª. Quinta? E aí eu fiquei curioso como seria pra adaptar isso. Inclusive eu achei, acho que foi semana passada, um canal no YouTube, eu não vou lembrar agora que eu vi só de relance, se você desse canal sinta-se privilegiado de estar na minha memória, que eles estão fazendo uma mesa do Warcraft. E como eu sou um fãzão do jogo, é algo que eu teria vontade um dia de jogar e fiquei curioso. Eu já achei algumas adaptações não oficiais, porque parece que a Wizards perdeu a licença para fazer a adaptação pro D&D e a Blizzard não tem mais interesse, eles estão investindo em outras coisas. E eu fiquei com essa curiosidade malandra aí de pegar os meus apresentadores aí no pulo do atleta. Cara, eu não vou poder te acrescentar muito sobre isso, porque eu nem sabia que existia o Warcraft para Dungeons and Dragons. Entretanto, eu sei que existe um guia de adaptação de 3.5 para 5.0. E aí toda, porque assim, a maior parte desse livro que tu tem é cenário. O que tu vai ter que atualizar? As classes, basicamente, porque as regras tu vai usar da 5ª edição, e os status dos monstros. Então, com esse guia, é justamente para isso que ele serve, para tu adaptar principalmente as criaturas de 3.5 e classes de 3.5 para 5.0. As classes até já, se tu pegar de uma para outra, já é uma coisa meio adaptada. Então é mais o livro que tu acabou de levantar, que é o livro dos monstros, e eu tenho certeza que tem esse guia, porque eu já li ele. É um guia de adaptação de 3.5 para 5.0. Ele é um documento oficial, você sabe? Eu não conheço. Eu não sei. Se é oficial, eu não sei se eu sei homebrew, eu não sei te dizer. Mas olha só, o oficial que eu conheço é a 4ª edição. A 4ª edição é o World of Warcraft versão de mesa. Um exemplo. Claro que você não precisa jogar a 4ª edição, mas só para exemplificar. Você monta um guerreiro de nível 1, você escolhe os poderes que ele vai ter, assim como qualquer classe que você vai montar de nível 1. Então você tem lá, se eu não me engano, 2 poderes à vontade, que você pode usar à vontade toda vez, 1 ou 2 poderes por encontro, ou até 3, eu não lembro, e 1 diário, que você pode usar uma vez no dia. E, por exemplo, tem um ataque lá do guerreiro que se chama alguma coisa swipe, que é tipo varredura.
Basicamente, o ataque dele, ele tá mirando no pé das criaturas, e aí as criaturas caem no chão. Então, ele foi muito baseado nesses golpes de na MMO. quarta edição. Exatamente. Essa ideia de você gastar o poderzinho, acaba o combate, ele recupera. Não que na quinta edição não tenha isso, porque muita coisa foi emprestada para a quinta edição. Por exemplo, as magias cantrips, os truques que você pode fazer à vontade, veio desses ataques à vontade da quarta edição. Alguns tipos de... A recuperação de vida, por exemplo, que tem ali na quinta edição, que você pode fazer o descanso curto, também veio da quarta edição, com algumas adaptações. Então você pode aprender bastante com a quarta. O problema é você adaptar o WoW, que é um jogo de fantasia medieval, mas um super high fantasy, porque o cara tem realmente, literalmente ali, visualmente, você vê muito mais poder no personagem do que na quinta. Você trazer isso fica estranho, porque aí, a não ser que você crie um personagem no nível mais alto para começar a aventura, para poder tentar representar aqueles poderes que os personagens têm. O que eu faria seria não uma adaptação mecânica, porque eu acho que isso dá mais trabalho, mas você simplesmente tentar identificar qual é o nível do personagem. Vamos supor, você tem um guerreiro lá no WoW, você quer fazer um guerreiro ele no D&D quinta edição. Beleza, então você pega o guerreiro, ele pelo menos vai ter que ser de nível 3, imagino eu, porque no nível 3 abre aquela opção para você escolher aquele caminho marcial do guerreiro, certo? E o caminho marcial dá poderes pro guerreiro, poderes extras. E se você pegar lá, por exemplo, o caminho marcial do guerreiro lá que faz magia, que eu esqueci o nome, pode ser que algumas magias que você escolhe pro guerreiro naquele caminho possam ficar parecidos com algum guerreiro do WoW. Então eu acho que você tem que se inspirar no WoW e não tentar copiar, porque essa parte mecânica de você realmente transcrever e adaptar é um trabalho de design, Ariel, grande, pesado, envolve teste, envolve balanceamento, sabe? Eu acho que não é o caminho, cara. Pra você que é jogador e quer se divertir, se sentir no mundo de World of Warcraft, olhe o sistema da quinta edição e veja onde que você pode usar a própria regra, os próprios recursos, em qual nível o personagem você acha que ele tem que estar, para você tentar imitar, né, simular os personagens do World of Warcraft. Porque com os monstros acho que é bem mais fácil. Mas se for um desenvolvedor como eu, que fica fazendo script para treinar, para testar a probabilidade de ataques e tal, faz porque é divertido pra caramba, cara. Sim. Se for a pegada do Ariel, é só a pegada essa, Ariel, ou não? Eu não entendi metade que ele falou, eu só ri porque eu sou educado. Então tá respondido. Se tu for um desenvolvedor como eu, programador, e gosta de fazer script pra fazer teste de probabilidade, coisa do gênero, então vai escrever, é muito divertido, cara. Uma vez, Ariel, eu fiz uma postagem ali no RPG Next, eu transformei, na minha visão, né, o Spawn, aquele personagem do Todd McFarlane, sabe aquele personagem de capa vermelha que voltou do inferno? Eu adaptei ele para o D&D quinta edição. Eu falei, como é que ele seria no D&D quinta edição? Com ataque de corrente, com aqueles poderes mágicos e tal. E aí, eu fiz exatamente isso. Eu fui analisar as classes e eu percebi, para mim, que a classe do bruxo era a que mais se aproximava. E aí eu peguei o pacto com o demônio, que tem tudo a ver. E aí eu fui evoluindo o personagem, eu falei, a partir do nível 5, eu já consigo ter alguns poderes, algumas magias, que eu consigo trocar até o formato, às vezes, da magia, porque, por exemplo, uma bola de fogo, claro que o bruxo não tem ali, mas uma bola de fogo, ela não precisa ter o formato de uma bola, ela pode ter o formato de um martelo, por exemplo, né? Um martelo que voa e explode, só um exemplo. Então, algumas magias eu falei, essa magia aqui não é um raio, é uma corrente, essa habilidade aqui que ele tem, do escudo que fica girando em volta dele com folhas que cortam, não são folhas, é a corrente. Então, eu consigo adaptar, me inspirar usando o próprio sistema sem problema nenhum. Então eu consegui construir o Spawn da fantasia medieval. Então dá pra adaptar, só que você tem que só estudar a classe e ver a evolução dela. Eu acho que dá facinho, cara. E tem aquela coisa que quem joga D&D usa muito, que é o skin, né? Então tu pega uma criatura X no D&D, tá lá pronta já. Parecida. Tu só troca o skin da criatura, né? Como eu te falei, um Hobgoblin com um dragão com skin de Hobgoblin, né? Pronto, é um puta de um Hobgoblin. E tu pode fazer a mesma coisa com as classes do próprio D&D quinta edição pra jogar, e as raças,
pra jogar com World of Warcraft, porque na grande parte o negócio tá nesse que o Rafael usa esse termo, é o flavor. Flavor, o gostinho. Então tá mais isso, tu vai usar mais a ambientação que tá nesses livros aí. E aí a ambientação é universal. Ariel, fale um exemplo, um personagem que você jogou no WoW e um tipo de ataque, o poder desse personagem que você gostava muito. Só pra eu ver se eu consigo fazer uma ponte. Bom, eu já até imaginei a ponte. Eu gostava de jogar de paladino. Ok. E ele tinha um ataque que era o julgamento, que descia um martelão assim no inimigo. Poderia ser um dos smites do paladino. Exato. Mas uma vez que esse julgamento fazia o quê? Além de só causava dano, era muito dano, tinha mais algum efeito? Era muito dano. Muito dano. Descia um porretão pra dar dano de luz, Tá. no caso. Era dano de área? Não, era só em uma criatura. Parece ser o smite. Mas ele podia Por isso fazer... que eu pensei que seria o smite. Ele podia fazer isso quantas vezes? Porque acho que no WoW você carrega o poder, você pode usar de novo, né? Várias vezes. Tem o cooldown que eles chamam, né? Os segundos até zerar o poder pra você usar de novo. Mas ele era um cooldown rápido ou um cooldown meio demorado? Esse era rápido. Eu Tá. sou obrigado a fazer um parênteses com o que o Heitor acabou de escrever. Daqui a pouco o Vinícius vai aparecer comentando aqui, mas o Heitor disse o seguinte: sabe onde é que dá pra fazer o World of Warcraft direitinho? Começa com G e termina com URPS. Heitor, a minha camiseta mostra o que não dá pra ter no GURPS. Sim, eles são naturais. Não dá. Sim, são naturais. Muito bom. Mano, quase que levamos a faixa etária do episódio agora. Segura essa. Só pra quem tá ouvindo o podcast, o Ariel acabou de mostrar os peitos com duas coisas naturais, mas eram 2 dados na camiseta, na altura dos peitos. Na camiseta, gente, na camiseta. Na camiseta. Senão acabou a audiência do aqui. programa. Na camiseta. Por sinal, muito legal a tua camiseta. Eu mandei fazer. Eu acho que fechou assim, né? Fechou assim, né, Ariel? Uhum. Ficou... Deu certo, né? O Sérgio Pedroso, ele escreveu assim, ó: mas no geral, você pode adaptar várias coisas. Eu tô imaginando um mundo com o Horizon Zero Dawn, onde você tem um armamento medieval no meio de um mundo moderno destruído. Foi o exemplo que eu dei do Spawn, que é um personagem contemporâneo, né? Que tem armas, metralhadoras, sendo levado para o mundo de fantasia medieval. Funciona. Maravilha! Então vamos para o último tópico, que é dicas de itens mágicos homebrew, úteis e divertidos. Olha só, eu acho que a pessoa mais apropriada, eu posso fazer meus comentários aqui que eu preparei também, mas, Bruno, você é o cara do homebrew, né, cara? Do Gruta dos Goblins, né? Estudou os sistemas, criou o Gruta dos Goblins, que é um D20, inspirado nos Ds e Ds. Então vai lá. Cara, eu estudei muita mecânica de vários jogos para poder chegar no que eu tô fazendo hoje. E eu vou te dar uma dica agora de item mágico que eu acho que é, assim, quando eu uso, é show de bola. É o seguinte: tu vai fazer tabelas. É muito legal, cara, usar tabelas. Não tabela pra ficar criando o jogo, nem pra fazer X-Crawl assim do início ao fim, sabe? X-Crawl é legal, mas é X-Crawl pontual. Mas a dica é o seguinte: faz uma tabela longa, escolhe um dado de novo, ou se faz um programinha de computador, que daí eu não me prendo a um número. Dá pra fazer, tem coisas prontas pra tu rolar, até, às vezes até pra planilha do Excel. E escolhe vários itens: elmo, capa, bota, luva, pá. Escolheu? Beleza, aí tu vai fazer uma outra tabela com efeitos. E às vezes não te prende muito na mecânica, porque às vezes a gente joga D&D e se prende muito no mais um de chance de acerto, mais um de dano. Isso é um negócio sem graça, concorda comigo? Uhum. Né? Imagina que tu bota uma luva que quando tá à noite a arma do cara pesa o dobro e quando tá de dia pesa a metade. E de repente de dia ele consegue usar uma baita de uma arma que a força dele não permite, mas à noite ele não consegue usar nem a arma normal, porque a luva também não sai. Sei lá, entendeu? Isso dá uma diversão no jogo, cara, que é extraordinário. Então tu escreve todos esses efeitos assim, ó, e aí o cara achou um item mágico. Aí o que tu faz? Tu não sabe o que é. Porque tu não vai puxar um item mágico pra aquele jogador. Tu vai dizer, tem 2 itens mágicos. E tu vai lançar o teu dado. Vai ser, sei lá, uma bota
e às vezes pode ser uma só, não é nem o par, e aí tu joga de novo o dado, que ela faz, sei lá, fogo. Aí tu pensa, caramba, como é que eu vou fazer uma bota de fogo? Aí tu pode, sei lá, quando ele risca a bota no chão, sai fogo, entendeu? Ou sei lá, quando ele dá um chute no cara, sai fogo. Ou quando ele tá no gelo, a bota esquenta. Ou seja, é uma bota para o cara andar no gelo. Na verdade, tu pegou o efeito fogo e ela esquenta. Então é uma bota fina, que o cara não precisa usar aquelas botas toda estufada, e o cara anda na neve sem sentir frio no pé. Entendeu? E tu acabou de criar um item mágico assim. E assim, o legal da tabela é que ela te força a fazer coisas que tu não iria pensar. Porque normalmente quando a gente vai pensar no item, a gente vai no óbvio. Ah, a espada que sai fogo, eu não sei o que faz não sei o que. Ou lá no clã que tem a bota que flutua, né, o Rafael? Então, a gente acaba passando pelas coisas mais óbvias. E quando tu joga essa tabela, sai umas coisas e tu fala assim, meu Deus, como é que eu vou encaixar isso? E esse é o item bom. Esse é o item que o cara não vai esquecer, porque ele não vai encontrar esse item em lugar nenhum. Essa é a minha dica. Olha, emendando na dica do Bruno, o próprio livro do mestre tem uma lista de itens mágicos, certo? Uhum. Quando você chega na parte de itens mágicos amaldiçoados, aí a coisa fica interessante. Você tem ali itens mágicos menores, itens mágicos maiores e também tem os artefatos que são extremamente poderosos, né? E todos eles, eu não lembro se os menores têm amaldiçoado, mas enfim. Mas tem vários itens mágicos que tem a descrição, a tag ali, amaldiçoado, e o personagem não vai saber que é amaldiçoado até ele se sintonizar com aquele item. Ou seja, ele vai ter que experimentar, testar o item, e quando estiver funcionando o item, ele descobrir o que o item faz, ele tá ferrado porque a maldição fica presa nele e ele não pode mais se livrar daquele item. As maldições que estão escritas no livro do mestre, nesses itens mágicos, já são suficientes. Você pode recortar aquela parte da maldição, você pode ajustar o que você quiser e colocar em qualquer outro item. Então, sabe, pode ser um anel, pode ser um colar, pode ser, sei lá, o cara comeu uma comida estragada e a comida tá fazendo aquilo lá nele. Pode ter sido uma bruxa, uma cartomante, uma pessoa que tocou ele no meio da cidade e passou uma profecia pra ele, nada mais é do que uma maldição. Então você pode recortar essa maldição do item mágico e colocar em outro contexto. Essa é a parte ainda do livro. Se isso não for suficiente, na página 274... Na página... Peraí. Tu tá lendo, né? Na página 208... Tu tá lendo, né? Oi? Tu tá lendo? Eu tô lendo a página no livro. Graças a Deus, eu achei que tu tinha a página na cabeça. Eu digo, pelo amor de Deus, o cara não faz isso. Não, ele tava lendo. Essa é a maldição dele. Eu disse, nossa, meu, que isso, cara? Na página 284 do livro do mestre, tem um pedacinho ali que ele fala assim, criando um item mágico. O primeiro tópico é modificando um item, ou seja, é isso que eu tô falando, de você pegar um item que já existe e alterar alguma coisa. E tem a outra parte que é criando um item. E dentro da raridade do item, você vai ter itens mágicos comuns, incomuns, raros, muito raros e legendários, né? Lendários, no caso. Ele faz uma pequena descrição, é bem por cima, assim. De novo, vá no livro da quarta edição. A quarta edição ela tinha mais conteúdo sobre isso. Infelizmente eu ainda não tive tempo de ver o livro atual de complemento da quinta edição, que é aquele do Janathar lá, não sei como é que fala o nome do Beholder maluco lá, o vendedor Beholder. Mas eu acho que, se eu não me engano, deve ter alguma coisinha a mais sobre isso lá também. Mas eu acho que o mais importante, Ariel, é você se inspirar em alguma coisa. Então você pode, inclusive até pegar uma magia, vamos supor, a magia que dá... tem uma magia lá que faz a pessoa mudar de ideia. Bom senso. Eu esqueci o nome dela agora, mas se você faz a magia, você pode... Qual? Bom senso? É tipo isso, só que você dá um comando pra ela e ela deixa de fazer o que ela gostaria de fazer ou ela faz outra coisa. Tem um nome essa magia, agora me fugiu. Casamento. Então, imagina que o casamento. O anel mágico do casamento. Agora você está proibido de fazer tal coisa. My precious! Maldição! Então você tem... Aí, Vanessa, não vê isso aí, então... Você tem um efeito mágico. Você tem um efeito de uma magia, que a magia descreve, olha, se você fizer magia, a criatura funciona dessa forma. E aí, o que você faz? Você empresta esse efeito mágico, coloca num item,
pode ser como se fosse uma maldição. E aí, igual o Bruno falou, quando fica noite e é lua cheia, o item ativa. E aí, aquele efeito lá que o cara nem sabia que existia vai acontecer. E aí você simplesmente, você não criou o efeito, você só emprestou, já tá criado, porque é a descrição da magia. Então, é muito mais fácil você emprestar as coisas que a galera já gastou uma puta energia, os designers gastaram uma puta energia criando, e você só empresta, e você adapta, você não tem que criar tudo do zero. Essa é a dica de design que eu dou assim pra você fazer coisas legais. Pega o que funciona, pega o que é legal, pega o que é divertido, muda o contexto, e você vai ter uma receita bem boa. É sucesso, cara. É isso aí. A minha dica é essa. A gente tá batendo o nosso tempo, que é 2 horas de programa. Quero saber se o Ariel tem mais alguma pergunta que quer fazer. A galera da live também já vai deixando alguns comentários a mais também, que eu já vou ler aqui. Isso aí. Não, acho que por hoje fechou. Vocês ajudaram bastante, tiraram algumas dúvidas, plantaram algumas ideias da discórdia. Sementinha da discórdia. Sim, foi bem interessante. Deu pra ajudar, assim, tudo sempre visando se tornar um mestre cada dia melhor pros meus jogadores, pra que todos se divirtam. E Ariel, depois você vai poder ouvir a versão editada em podcast, vai refrescar sua memória e deixa comentário, a galera vai poder deixar comentário aí no episódio também, falando da experiência, o que achou, mais dicas pro Ariel, galera. Vão deixar aí no post do episódio, nos comentários do YouTube, depois que você estiver vendo esse vídeo, depois que a live acabou. Vamos fazer essa consultoria multiplicar por 10 aí. Pra você que é ouvinte do RPG Next, que é assim um programinha só pra você, tem uma recompensa no RPG Next, essa que o Ariel tá tendo, que é o Grande Ferreiro. Então, se você tiver a recompensa, o Grande Ferreiro, a gente vai montar assim também um programinha só pra você, com as suas perguntas, com o seu tema, feito do jeitinho que você precisa pra melhorar sua mesa e tal. E, obviamente, se quem tiver a recompensa permitir, a gente vai estar transmitindo isso para as outras pessoas, porque conhecimento é pra isso, né, Rafael? Pra ser compartilhado. Exato. Se você quiser conhecer onde que tá a descrição detalhada dessa recompensa, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext, que tem a descrição lá, que é a recompensa mais alta, a última recompensa que tem descrita lá na lista de recompensas. Certo? Então, acho que não temos perguntas dos nossos ouvintes também, então a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a programação do RPG Next, acompanhe o último episódio que vai sair aí do Storm King. É isso aí, Rafael? O próximo é o último episódio da temporada? Para quem está acompanhando a live, nesse exato momento, nesse dia 19/8/2019, o último episódio sai na segunda-feira, o último episódio da parte 1, no dia 26 de agosto de 2019. Não perca! E a galera que está nos acompanhando no futuro, pega o DeLorean e volta pro passado. Você já vai poder estar consumindo isso na sequência, né? Vai lá e deixa seu comentário. Consuma e deixa seu comentário. É isso aí, pessoal. Acompanhe as forjas aí. Acho que semana que vem, não sei precisar agora para vocês, mas vamos fazer uma forja especial com o Eduardo Spor e Mestre Pedroca. E acompanhe também as forjas que a gente está fazendo com relação a sistemas de RPG. A gente já apresentou Numenera, né? A gente já apresentou o The Witcher RPG, muita gente não conhecia o The Witcher, certo? E o próximo sistema que a gente vai apresentar é Terra Devastada. Então, fiquem de olho porque é um sistema bem interessante e ele é o oposto do que a gente tem apresentado até agora, que eram sistemas gameistas. A gente vai trazer um sistema narrativista para vocês. Beleza, galera? Que legal. Beleza. Mestre Bruno, posso deixar minha recomendação? Opa. Claro, a forja é tua, cara. Um sistema do Mundo das Trevas. Não sei se ele é do Mundo das Trevas, mas é um derivado que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem. Ele chama Scion. Ele é o sistema do Mundo das Trevas, só que é temática de semideuses. Os panteões estão vivos, eles existem e os filhos deles estão aí pra causar no meio de todo mundo. Ó. God of War, versão RPG. Isso, isso. Entendi, legal. A segunda edição saiu recentemente, inclusive. Ah, o panteão que tu fala, o panteão grego mesmo. Grego, já vi, nórdico. sim, estudei esse tema, sim, vi. Peraí, dá pra jogar Cavaleiros do Zodíaco nisso aí? Dá pra fazer tudo. O personagem sai com poder nativo, os caras são semideuses, mas né? como se fosse.
cara, é semideus ali, cara. Os caras de armadura de ouro é semideus, né? É interessante, é interessante. Eu gosto de coisa mais pé no chão, mas a gente tá apresentando uma gama diversificada aqui. Tem que experimentar. E one shot, né, cara? É pra isso, né? Beleza, pessoal? Show. Então, você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço. Você que não nos acompanhou até aqui, também um forte abraço, por que não? Você que não nos acompanhou, um abraço também, porque fica assim. Beleza? Obrigado, galera. Valeu, Ariel, pelas mensagens, pelas perguntas. Gerou um programa muito legal, muito rico. Vai ficar aí salvo enquanto houver servidor na face da Terra. Vai estar disponível pra galera. E obrigado pro pessoal do chat que ajudou na construção desse episódio, desse vídeo, dessa live da Forja. Obrigado mais uma vez, galera. Um abraço e até a próxima. Isso aí, pessoal. Apoie o RPG Next. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Foi uma satisfação. Você que nos acompanhou no presente, muito obrigado. Você que vai nos acompanhar no futuro, muito obrigado. Você que está nos acompanhando no passado, procure o Departamento de Investigações Temporais, aí, porque tem nada errado. Aê, valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.